De como há. Me dá um joinha para garantir que vocês estão me escutando bem em espanhol. Tudo certo? Beleza. Perfeito. Eu vou tentar falar pausadamente. Se eu me empolgar, Uhum, intérpretes, por favor, me avisem. Pessoal, hoje a gente trouxe uma proposta para fazer uma troca com vocês, para construir pontes com vocês sobre esses dois temas que estão na tela, sobre filantropia comunitária e justiça climática na nossa região, aqui na América Latina. Então, a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência nas nossas organizações, na nossa rede, mas também a gente quer principalmente escutar de vocês como tem sido a experiência de vocês com esse tema, que questionamentos, que estratégias vocês têm usado para pensar sobre esse tema, ou não, ou se esse é um tema completamente novo, completamente diferente, e vocês estão aqui para explorar junto conosco. Também é válido. Então, para começar, vou me apresentar rapidinho. Inicialmente, nós éramos três pessoas que íamos apresentar hoje. Eu, Andréia e também Diane, que vocês conhecem do Instituto Baixada, que está sempre aqui com a gente no Nodo. Mas a Di teve um problema, ela estava dirigindo na estrada e o carro dela quebrou. E ela não teve tempo de receber o guincho para conseguir chegar num lugar para fazer a reunião. Então, torçam aí para tudo ficar bem. Mas eu e a Andréia estamos aqui com vocês hoje. Então, como eu falei, eu me chamo Yas, eu sou aqui do Brasil, eu estou como assessora de programas na Rede Como A. No Brasil, eu fico em Florianópolis, por enquanto, que é uma ilha muito bonita no sul. Inclusive, convido a todos a conhecer. E eu vou passar para a Andrea também, minha companheira, se apresentar. oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Andréia Martins, eu sou da Redes da Maré. A Redes é uma instituição que tem atuação no conjunto de favelas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu fico aqui, né, obviamente, no Rio de Janeiro, e é um prazer estar com vocês. Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouquinho mais da atuação da Redes da Maré, em relação a essa temática. Maravilha. Pessoal, como eu falei, eu sou da Rede Como A, e a Rede da Como A é um conjunto de fundações comunitárias aqui no Brasil. Instituto Baixada e Redes da Maré fazem parte desse grupo de fundações que compõem a Rede Como A. Então, para falar um pouquinho sobre o Instituto Baixada, né, Diane não pôde estar, mas vale super a pena conhecer o trabalho do Baixada. É um instituto que trabalha para fortalecer pessoas e comunidades na Baixada Maranhense, lá no Maranhão, que é um outro estado, não é Rio de Janeiro, não é Santa Catarina, onde eu moro, é um estado que fica no Nordeste do Brasil, investindo nas ideias, nos negócios, nos projetos da própria comunidade lá na região. Então, o Instituto Baixada trabalha muito para a valorização da identidade cultural e a preservação dos recursos naturais lá na Baixada Maranhense. Bom, a Redes da Maré é uma instituição local, né? Foi criada, fundada por moradores ou pessoas que já atuavam na região por muitos anos. É, Atua num contexto muito diferenciado, né? Da Baixada, né? Atua na região sudeste, né? Do país, na cidade do Rio de Janeiro. É um conjunto aí de 16 favelas com cerca de 140 mil habitantes, né? Essas duas fotos aí ilustram bem o território onde atuamos. É, a Redes tem aí o objetivo de produzir conhecimentos, projetos e ações através de 5 eixos de trabalho que foram identificados ao longo dessa nossa trajetória de atuação, né? O objetivo maior é garantir, né, ou contribuir para a qualidade de vida dos moradores, né, e para a garantia e ampliação dos direitos que já são dados, né, mas que é, a população periférica já não tem a garantia, né, desses direitos. Então, esses nossos eixos de atuação são arte, cultura, memórias e identidades, direito à segurança pública e acesso à justiça, educação, saúde, que é um eixo que surgiu aí nesse período de pós-pandemia, e direitos urbanos e socioambientais, que é o eixo que trata aí diretamente dessas questões climáticas. Vale dizer também que a Rede da Maré é uma área de conflitos, né, entre três grupos criminosos armados e
a polícia, então é um contexto bastante que tem a presença grande aí da violência armada, né. Acho que é um pouco isso. Pode passar? Boa, obrigada, Andréia. Ah, tá. E aí, para falar um pouco mais sobre a Rede Como A, nós somos um espaço que reúne fundos temáticos, fundos e fundações comunitárias e organizações doadoras independentes, como um todo aqui no Brasil, incluindo, como eu falei, o Baixada e, e a Redes da Maré, que são grupos que mobilizam recursos de fontes diversas para apoiar a sociedade civil em seus territórios. Então, são fundos comunitários independentes que apoiam coletivos, movimentos, organizações da sociedade civil, grupos em geral que estão aí lutando nos campos da justiça socioambiental, dos direitos humanos, do desenvolvimento comunitário. Atualmente, nós somos 18 fundos comunitários. E aí, com isso, hoje, como eu falei um pouco no começo, o nosso objetivo é construir pontes com vocês, a partir da nossa experiência, mas principalmente também entendendo que reflexões vocês têm tido sobre filantropia comunitária e justiça climática aqui na América Latina. A gente quer conhecer melhor as percepções e as iniciativas das organizações que integram junto conosco a Rede Colaborar, e também convidar vocês a somar conosco nas nossas iniciativas e estratégias de incidência pelo clima com base na filantropia comunitária, entender um pouco melhor como que a gente pode se engajar nesse mundo, né, da justiça climática e do financiamento climático. Então, para nós, justiça climática tem muito a ver com os territórios em que as organizações da rede atuam. Então, tem a ver com o desenvolvimento territorial a partir da própria base, entendendo que os territórios são espaços educativos e são espaços de saberes diversos e valiosos, que têm esse conhecimento, né, como Ailton Krenak, que é um líder indígena brasileiro, fala, o conhecimento para adiar o fim do mundo. A gente fala, a gente usa um pouco esse termo É. assim, e também entendendo a justiça climática como uma abordagem interseccional que junta também direitos humanos, que se relaciona com questões de pobreza e desigualdade, questões de gênero e questões raciais. Então a gente entende a justiça climática muito associada à justiça socioambiental e aos direitos humanos. E para nós, esse tema importa para a filantropia porque ele tem um atravessamento muito claro e concreto nos nossos territórios. A gente contribui, a partir da filantropia comunitária, com uma visão interseccional e transversal desse tema também, entendendo que a questão do clima é uma questão que afeta os territórios em vários aspectos diferentes, e é uma questão que também se intersecciona com as questões de raça que a gente percebe nos territórios, com as questões de gênero, com as questões de segurança alimentar, de acesso, por exemplo, à cidade, de mobilidade urbana, de várias outras questões que são afetadas por isso, né? E a gente busca, a partir da filantropia comunitária, valorizar as soluções climáticas locais, que são criadas pelos próprios territórios para mitigar mudanças climáticas, para se adaptar com relação às mudanças climáticas, para promover o financiamento dessas soluções. Então, é, muitos fundos da rede também criam soluções inovadoras, diferentes, para fazer os recursos do clima, os recursos da filantropia chegarem a esses territórios que são também os mais afetados pela questão climática. Então, a gente busca também incidir no campo do financiamento climático e da filantropia como um todo, com agendas construídas a partir da base para fazer esse recurso chegar onde ele tem que chegar e onde a gente sabe que falta, porque tem muita grana, muito dinheiro indo para o financiamento climático, mas pouquíssimo chegando para estratégias de mitigação e adaptação ao clima e principalmente para os territórios, para as comunidades locais. Então, a gente busca soluções para reduzir intermediários, para reduzir burocracias, para gerar confiança para que esses recursos possam chegar. E aí, com isso, a gente acredita também que esse tema pode importar para a filantropia comunitária por aproximar as comunidades das tomadas de decisão sobre o tema do clima, sobre os temas do financiamento e assim por diante. E agora falando um pouquinho de como a gente percebe a questão climática nos nossos territórios, né? Eu vou trazer um pouco do que a Diane ia falar com vocês sobre a Baixada Maranhense, mas não é o meu território, então se vocês tiverem curiosidade para conhecer mais,
Vocês podem acionar a Diane depois. Mas na Maranhense, ela percebe que não é possível separar o território das pessoas, que há uma intimidade, uma conexão muito íntima entre o território e quem habita nele. Então, se uma questão afeta o território, ela necessariamente afeta as pessoas e vice-versa. Então, é uma questão muito, a questão territorial é muito ligada à questão climática também. Ela traz também para a gente que é necessário a gente ter um olhar decolonial sobre o termo justiça climática, mudança climática em geral, para que as pessoas dos territórios e das comunidades consigam se enxergar dentro dessas agendas. Porque a gente sabe, né, que muitos atores que estão atuando com essas agendas, enfim, não têm um interesse real nas próprias comunidades, têm um interesse em alinhar as questões econômicas, os interesses econômicos com essa questão, né, enfim, então acho que a gente traz um contraponto de uma visão decolonial para que as pessoas fazem parte e se apropriem desses termos, desses processos, para que a gente possa, então, pautar essas soluções locais para a questão climática. A Diane também traz que lá na Baixada, eles buscam pautar o decrescimento como uma estratégia também de justiça social, e que 60% do território da Baixada é verde e que as pessoas precisam do território para a agricultura familiar. Então, além de as pessoas terem uma identidade pessoal, cultural muito ligada ao território, economicamente, para sua subsistência, também o território é muito importante. E ela também percebe mulheres negras liderando vários processos de valorização e de preservação cultural desses territórios. Então vejam como é de fato uma questão interseccional, né? Porque a gente tem visto que as pessoas que estão de fato liderando as soluções climáticas locais lá na Baixada são mulheres negras. Então a gente precisa também, junto com a questão do clima, olhar para gênero, olhar para raça. Então, em relação à nossa percepção, né, sobre as questões climáticas no conjunto de favelas da Maré, nós temos aí muita eh, similaridade, né, a nossa percepção é muito similar também à percepção da Baixada, né, em relação a, a própria população estar mobilizada para se inserir nessa discussão climática, né? Nós vivemos numa região muito urbana, né? A Maré, ela fica numa área muito central da cidade do Rio de Janeiro. Ela é cortada por três vias principais de circulação da cidade, e isso traz muitos impactos, né, ambientais no território que muitas vezes não são percebidos e identificados. Então, por exemplo, nós temos uma incidência muito grande de doenças respiratórias, né, e muitas vezes os moradores não percebem que isso tem a ver com o lixo que está sendo queimado ali, ou com essa parte mesmo, com essa característica geográfica, né, de estar ali muito próximo das principais vias de circulação. Nós temos pouquíssima área verde, né? Nós temos uma região de mata que está muito, muito mal cuidada e temos poucas árvores, as casas são muito próximas, então isso tudo faz com que eh, a maré seja muito afetada por essa crise climática, né? Nós entendemos essas questões climáticas que elas precisam ser tratadas de uma forma muito integrada. Então, considerar que aspectos urbanos e educacionais, por exemplo, são parte dessas questões, e isso muitas vezes fica descolado. De uma forma propositiva, é fundamental, como a Yasmin já disse, que os territórios periféricos participem desse debate, né? Então, eh, nós percebemos que ainda há muito que se fazer para inserir os próprios moradores nessa discussão a nível local, estadual e federal. Então, isso ainda precisa ser feito, e ainda é necessário que sejam produzidos muitos dados em relação ao território, porque, de fato, há uma ausência de dados sobre a situação climática específica dos territórios, né? A Maré tem uma constituição aí de ser uma região de ter sido uma região de mangue, portanto, que foi aterrada, então tem uma questão muito séria de saneamento básico, de alagamentos, e que precisa ser percebida, né, pelo poder público com as suas especificidades
e também uma mobilização dos moradores para a criação de soluções aí muito locais e muito de acordo com a realidade, né. Então, esse trabalho que tem sido feito, pela Maré, né, pela Rede da Maré, nesse sentido. Eh, bom, e aí exemplos da nossa atuação em justiça climática, né, já vou emendar aí, né, como que a Rede tem trabalhado essa questão no território. Bom, a Rede tem uma metodologia que traz produção de conhecimento local, a partir disso a gente acaba tendo uma mobilização dos próprios moradores, porque pela nossa prática esses dados são produzidos com a participação dos moradores e especificamente falando sobre essa dados sobre aspectos, climáticos, né, de território, a gente envolve muito os jovens, então tem uma mobilização, e a gente busca, a partir desses dados, incidir em políticas públicas. A gente entende que é necessário ter essa mobilização dos moradores para pensar soluções, mas que ações de fato que terão um efeito mais perene, mais duradouros, elas devem partir desse diálogo com o poder público, né. Então, o que que nós já fizemos até agora em relação a isso? A produção de um diagnóstico sobre a qualidade do ar e identificação dos possíveis ilhas de calor, observando os impactos na saúde dos moradores. Aliás, essa questão da saúde, ela está muito relacionada, né, a essa questão essas questões ambientais na maré, né. Então, esse diagnóstico, por exemplo, identificou algumas ilhas de calor internas, né, e identificou que a maré tem 2 graus acima, eh, por exemplo, de uma região muito próxima, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, existe aí uma diferença tem uma diferença de temperatura intra, maré, né, ali no conjunto, mas, a gente mediu também muito próximo, um local muito próximo e percebe essa diferença. A gente também realiza intervenções e revitalização das praças, buscando o melhor aproveitamento dos espaços públicos e, a partir disso, também trazendo discussão sobre saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, que é uma questão muito cara para a Maré, né. A Maré tem 140.000 habitantes e menos, por exemplo, a Conlurb, que é a empresa pública de coleta de lixos, tem menos de 100 pessoas trabalhando, numa área de 4,5 km, então, de fato não dá conta. Nós estamos agora com um projeto chamado Ecoclima, né, que é a criação de um núcleo na Maré, com o objetivo de oferecer formação para agentes climáticos, então são 20 jovens da Maré que estão sendo formados para, de fato, pensarem num projeto piloto, né, que a criação esse projeto ele vai ter aí como resultado a criação de protótipos, como o telhado verde, né, que vai ser feito na casa de uma residência na Maré, um biodigestor, a composteira e a restauração de 1 km de mangue. A Maré tem uma área de mangue importante, então a gente também se propõe a fazer a restauração de 1 hectare de mangue. Eh, a produção fizemos um diagnóstico, né, sobre os riscos e vulnerabilidades climáticas para identificação de quais são os pontos mais afetados, quais são os impactos na vida das pessoas, e aí a gente pôde identificar, espaços na maré, regiões que podem sofrer alagamento daqui a alguns anos. Então, isso tudo pensando em produzir dados sobre o território, para a partir daí mobilizar os moradores, para que a gente possa pressionar o poder público para pensar em políticas, com maior adesão às necessidades locais e que de fato tragam, desculpa, que de fato tragam, um impacto, um resultado mais perene e mais duradouro para essas questões aí de mitigação dos efeitos da crise climática. Acho que foi, né? Você que está Maravilha. passando, Yasmin? Sim, André, eu vou continuar. Só para comentar que eu tive a oportunidade de visitar a Maré no comecinho do mês e conheci Ah, alguns sim. dos agentes climáticos do projeto Ecoclima, conheci uma praça que foi revitalizada também, e eu acho que o que ficou muito evidente para mim foi essa importância da articulação local, né, com as pessoas, de as próprias pessoas estarem construindo soluções, mas também o fato de que a filantropia comunitária não se trata só do repasse de recursos, né,
que essa é a pontinha Hum. do iceberg do que a gente faz. E eu acho que muitas vezes a gente escuta por aí o termo regranters ou intermediários, enfim, se soubessem o quão além o nosso trabalho vai dos recursos, né? Porque de fato passa por articulação, passa por incidência Tá política, falhando, Yasmin? passa por criação. Opa, É. oi, melhorou? Peraí. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim, sim, Opa, melhorou agora? Voltei? Te É, escuchamos eu bien, estava Yasmin. falando. Sí. Pronto, obrigada, Cícero, graças. Eu estava falando que visitei a Maré e pude perceber mais uma vez, né, o quanto o nosso trabalho vai além do repasse de recursos, que é a filantropia comunitária, e quando se trata de justiça climática, isso fica muito claro, que vai muito além de financiar soluções locais, mas também criar junto com as comunidades essas soluções, articular diversos atores, fazer incidência política, então é um trabalho muito diverso, né, que tem muitas frentes ao mesmo tempo. E lá na Baixada Maranhense também trabalham de uma maneira parecida, através de seminários para criar e ampliar estratégias de preservação dos territórios lá na Baixada, e também investir em soluções locais que já trabalham com justiça climática, criando também espaço para os saberes locais, para os conhecimentos locais, valorizando, né, essas estratégias criadas pelas próprias comunidades. E aí, pensando nessa questão de nosso trabalho ir muito além do financiamento, da importância da gente se engajar enquanto filantropia comunitária no tema do clima, a Rede Comoá criou uma iniciativa conjunta de incidência chamada Comoá pelo Clima, que é uma outra frente também do nosso trabalho, que busca busca essa articulação política entre atores e atrizes da filantropia comunitária para a gente trazer visibilidade e evidenciar essas soluções locais de financiamento climático, de adaptação, de mitigação, pensadas e desenvolvidas a partir dos territórios, para que a gente possa, em conjunto, influenciar o campo da filantropia, a repensar suas práticas de doação e, de fato, fazer o recurso chegar onde ele deve chegar, onde historicamente já se trabalha para proteger os territórios, onde já se encontrou maneiras de adaptação, de mitigação ao clima, e a gente precisa fazer com que mais recursos do financiamento climático e da filantropia cheguem nesses espaços. Então, a gente lançou essa iniciativa no comecinho do mês, então tá super fresca. A gente lançou lá no Rio de Janeiro, no fórum chamado Climate Solutions Forum, que faz parte de um grupo de engajamento do G20, que vai acontecer no Brasil esse ano. E aqui está uma foto também do pessoal da Comoar reunido lá para a gente fazer esse lançamento, que foi bem importante. E aí é basicamente isso que a gente tem pensado e articulado com relação a esses dois temas, né? Como que a filantropia comunitária tem se relacionado com a questão climática. E aí a gente queria entender de vocês, como que vocês têm visto esse tema? Vocês têm relacionado esses dois temas de alguma forma no trabalho de vocês, nas suas regiões, nos seus territórios? A gente queria escutar o grupo, entender como que isso tem ressoado por. Les invitamos a quien quiera participar. Pueden levantar su mano, por favor, abrir el micrófono y también podemos escribirlo en el chat. Nosotros vamos a estar aquí recibiendo sus respuestas. La idea es poder compartir y aprender todos, de todas. Entonces, tras lo que nos compartieron, nos gustaría mucho escucharles, por favor. Magdalena, você quer falar? Buenos días. Bendiciones para cada una de ustedes. Compañeros, compañeras, a nosotros lo que es en el medio ambiente, en la filantropía, nos, como le digo, afecta muchísimo. Porque cuando es de hacer nuestras siembras, al hacer nuestros huertos, sí, eso no deja las lluvias,
no deja que las plantas o la semilla prolifere y las plantas puedan germinar correctamente. En ese punto nos afecta siempre y también como los gobiernos locales no se, ¿cómo se dice? Preocupan, ¿sí? Por estos espacios, ¿cómo se dice? Rurales, en el momento de que hay los cambios climáticos, sucede que proliferan demasiadas plagas y las plagas nos acechan hartísimo y nos causan mucho daño porque hay que hacen erupciones en la piel, dañan la piel y uno tiene que hacer una serie de cosas para poder llegar y realizar su trabajo en el campo, porque a nosotros en ese punto que es la filantropía, nos afecta más que todo es en el campo, en las vías, cuando uno se va a transportar, ¿sí? No puede porque todo se encharca, se inunda. Y como ya dije, los gobiernos de estancia no se acuerdan de eso, no se fijan, no le prestan atención o no hay recursos, como decía la compañera, no hay una ayuda, ¿sí? Una ayuda para nosotras que estamos recibiendo siempre la parte más difícil de la sociedad, como es, diríamos, el abandono, ¿sí? El abandono de parte de las autoridades, en el sentido de que no se fijan que cuando hay cambios climáticos, hay muchas más desventaja para los que estamos en la zona rural, porque como ya se dijo, que las enfermedades, sí, que la gripe, las alergias, todas esas cosas proliferan y nos causan mucho daño en la salud. Nosotras acá en Ecuador, porque yo estoy al norte de Esmeralda, situada, ¿sí? En la comuna Río Santiago, Cantón Eloy Alfano. En el norte de Esmeralda es una parte bien rural, muy húmeda, ¿sí? Y eso, cuando suceden los cambios climáticos, como ahorita que está viendo estos cambios muy drásticos, sí, están pasando unas cosas que nunca habían pasado, que ahorita está lloviendo, mañana está haciendo sol y eso hace que no pare la lluvia y las plagas y tantas cosas se aglomeran, se reproducen para nosotras. Entonces, en ese punto yo podría acotar eso, que es lo que más nos perjudica a nosotras. Obrigada por compartilhar, Magdalena. Eu acho que a gente se identifica com muita coisa que você trouxe. A gente percebe que as pessoas que menos contribuem para as mudanças do clima são as pessoas mais afetadas pelas mudanças do clima e por esses eventos extremos que você traz, né, de inundações prejudicando o transporte, prejudicando a agricultura, a alimentação, prejudicando a vida em geral das pessoas, né? Então, que bom que vocês têm percebido também essas questões. Eu acho que é importante para a gente pressionar, né, nos territórios, para as políticas públicas, enfim, como a Andrea trouxe, mas também o campo da filantropia, né, para olhar para essas intersecções, para olhar para quem mais está sendo afetado e, ao mesmo tempo, para quem mais está propondo soluções, né, que eu acho que eu tenho participado de alguns eventos do clima e tem pessoas tão distantes da realidade que estão pensando, ah, temos que pensar em soluções de adaptação, temos que pensar, mas as comunidades rurais, as comunidades indígenas já estão implementando soluções há muito tempo. Então, como a gente faz para apoiar e visibilizar mais, né, o que já está sendo feito, que de fato preserva os nossos territórios? Fernando, você quer compartilhar? Sim. Bom dia, Andréia, Yasmin. Muito obrigado por compartilhar suas lições e aprendizados. É muito importante seu conhecimento e sua atitude de construir conosco. Bueno, yo quisiera también aprovechar un poquito que aquí está Florencia Murcia y también está Yasmín y varias personas también de territorios indígenas y campesinos. Y sí quisiera hacer referencia a dos hechos muy concretos. Uno, el año pasado, la sequía en el sur del Tolima
condujo a que se murieran que se murieran más de 600 vacas de pequeñas familias. Y también colapsaron las huertas de las mujeres donde tenían las semillas criollas. Esto es muy grave. Bueno, segundo, en la zona de montaña, ahí mismo, ahí cercano, los pequeños productores de café perdieron sus cosechas, pero lo más grave es que el crédito que habían tenido con el sistema bancario tradicional se les volvió un riesgo más. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, las licencias ambientales, el sistema de crédito no incorporan el cambio climático y la variabilidad climática, entonces son modelos totalmente errados. Y esto está conduciendo a que el impacto principal lo sufran las pequeñas comunidades de campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades negras en Colombia. Entonces, es urgente también destacar cómo los grupos de ahorro y los fondos rotatorios sí pudieron dar respuesta a eso. ¿Por qué? Porque los pequeños proyectos que formulan las comunidades que acceden a estos fondos sí tienen en cuenta esos problemas. Y por eso el Fondo Rotatorio del Sur del Tolima creó la cuarta línea. Yasmín está acá, no sé si de pronto nos amplíe un poco más, una cuarta línea para hacer transición energética justa. Reducir el consumo de leña, usar las horas de brillo solar con los deshidratadores, usar los paneles solares para acceder al agua. Y efectivamente estamos convencidos que por ahí es la vía, como también la recuperación de las semillas tolerantes a la sequía y la diversificación de cultivos en la parte alta. Entonces, queda muy claro de que la justicia climática camina en varias direcciones, desde lo local, pero también nos toca presionar a los cambios gubernamentales en las políticas y trabajar también en redes. Entonces, también agradezco mucho que CIRSE, que la red Colaborar nos hayan abierto también este espacio tan valioso. Quem é na fila? Sou eu, Yasmin. Não, eu queria só comentar que as experiências, né? A gente está falando do norte do Equador, depois a colega falou da Colômbia, aí eu falei de uma região de favela na região sudeste, que é uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, né? E temos aí a experiência da Baixada Maranhense, e que, na verdade, tem muita similaridade, tem muita diferença, né, em termos geográficos e de topografia, enfim, dos territórios, mas que também tem muitas similaridades e a população que sofre acaba tendo o mesmo perfil, né? São populações periféricas, e que faz com que a gente cada vez mais lute pela justiça climática, né? Nesse país, né? E eu acho que tem alguns aspectos importantes que foram levantados, né? E, por exemplo, é necessário cada vez mais a gente pensar numa mobilização. Então, ações que possam ser educativas, né? Que possam contribuir, por exemplo, o lixo, né? A colega falou sobre a madeira, né? Como você lidar com isso, mas também é importante a gente pensar nisso num nível mais macro, né? E eu acho que é aí que a filantropia comunitária pode ter um olhar especial, entendendo também que essa é uma situação muito grave, né? A gente chegou a um colapso climático e que a gente precisa as soluções têm que ser nessa dimensão também. A gente tem que pensar em coisas maiores e nem sempre os recursos eles virão e terão, os projetos apoiados terão um resultado tão imediato e quantitativo, enfim. Eu acho que precisa ter essa consciência também de que as populações periféricas não são as que mais contribuem para esse colapso climático que a gente está vivendo e que as ações implementadas nos territórios elas podem contribuir para reduzir ou para mitigar esses efeitos, mas que a gente precisa de uma ação muito maior, né? E para isso a gente precisa produzir dados e para isso a gente precisa
incidir em políticas públicas. Porque, ok, eu posso deixar de queimar meu lixo, eu posso tratar meu resíduo, fazer coleta seletiva e tal, mas a gente precisa de uma coisa muito mais robusta. E eu acho que quando os financiamentos chegam, né, eu acho que tem que ser considerada essa perspectiva de que os resultados nem sempre vão ser imediatos, né? Que às vezes você tem uma conquista ali que pode não agradar ou contemplar tanto um financiador que está mais acostumado com, com financiamentos mais de, de resultados mais mensuráveis, né, e quantitativos e mais a curto prazo, e que do que a gente está falando aqui, né, esse colapso todo, a gente não vai resolver de uma vez só. Então, são etapas, né? E a gente precisa entender também esses limites, né? Quando a Yasmin traz o Krenak, né? Adiar o fim do mundo, acho que é um pouco isso que a gente tem que pensar, né? E eu acho que é importante que os nossos apoiadores eles tenham também essa dimensão, né? Que nem sempre os resultados vão ser imediatos e que qualquer ação que possa chamar atenção para a questão e valorizar o saber local, ela já é muito, muito importante. Bom, Andréia, obrigada. Acho que só para complementar, a gente tem falado muito sobre isso na Comunhão pelo Clima, mas a gente está trazendo um contraponto que não é fácil de trazer, porque a filantropia tradicional, ela gosta de apoiar projetos pontuais, com começo, meio e fim, para um tema específico, num território específico, com resultados mensuráveis, e a gente está falando da questão climática, que é uma questão complexa, difícil de mensurar, que não vai ter resultados imediatos, que passa por diversas intersecções. Então, a gente precisa se articular, se organizar e se unir dentro desse campo da filantropia para, de fato, trazer mais recursos, né, para esses territórios. Então, acho que é importante ter em mente, assim, isso que a Andrea trouxe. Juan, você quer complementar? Sí, gracias. Interesante la discusión. Quería plantear un punto adicional y es que las ciencias del clima son ciencias muy complejas, lo dijiste hace un momento. Ellas usan matemáticas, física, etcétera, que son muy difíciles de entender en el común y corriente. Y cuando estamos hablando de mudanzas climáticas, de cambio climático, normalmente estamos usando términos de 100 años, de 60 años, de 100 años, de 200 años, de milenios, ¿no? Estamos hablando de eras geológicas, el antropoceno, el pleistoceno, etcétera, que tienen miles de años de procesos de la Tierra, geológicos, biológicos, etcétera, digamos, muy difíciles de entender y de interpretar. Y el pensamiento y la capacidad de interpretación de la gente es muy limitada con esos cambios tan largos de tiempo. Entonces, tal vez relacionamos mucho cambio climático con eventos catastróficos como las inundaciones del sur de Brasil de este año o las inundaciones del 2012 o la muerte de ganado en la sequía que menciona Fernando y normalmente relacionamos y la persona relaciona ese tipo de eventos, pero muy difícilmente va a cambiar de pensamiento y de acción o de actitud en el corto plazo pensando en las mudanzas climáticas. Entonces eso implica que el discurso y que los indicadores y que la información que las organizaciones producen tiene que ajustarse mucho a la ciencia del comportamiento y a la ciencia de la psicología y mucho pues del tema bueno, la ciencia del comportamiento que está más asociada a temas de la economía o de la economía del comportamiento y de la psicología, porque difícilmente entendemos el tema de cambio climático. Una persona necesita algo así como 40 años para poder ajustar, 40 años de eventos catastróficos frecuentes para poder entender que está teniendo un problema serio, porque a los 10 años lo que nos pasó a nosotros, en mi casa en donde vivo, es que a los 10 años incluso los precios de la tierra
y de las viviendas volvieron a subir de precio. Si ya ni siquiera el mercado reconoce las inundaciones y la afectación que tiene este tipo de efectos. Lo mismo va a pasar con el sur de Brasil. En 10 años ya no se acuerdan, porque no se acordaban del 48 y no se acordaban las del comienzo de siglo. Es que la gente no puede recordar esas cosas. Entonces, es un llamado también al tipo de información que estamos emitiendo, porque hablamos de cambio climático cuando puede ser variabilidad climática lo que está pasando, que son cambios cortos en el tiempo, cíclicos muchos de ellos, y no necesariamente cambio climático. Y entonces estamos produciendo indicadores o estamos produciendo proyectos que no van a tener ningún efecto, que van a producir el efecto contrario en ese ejercicio con respecto a cambio climático. Es muy complicado y es muy complejo y no tengo la solución, pero creo que hay que usar más las ciencias del comportamiento para poder definir mejor herramientas. Obrigada, Juan. Eu também não tenho uma solução, mas só para complementar o que o Juan traz, acho que essa questão da linguagem é importante para a nossa incidência na filantropia também, porque é um campo que gosta de dados e que gosta de falar em termos de ciência e tudo mais. Então, é importante para a gente também buscar informação, né, com relação a isso, mas ao mesmo tempo também reeducar o campo filantrópico para olhar para as questões a partir da perspectiva das bases. Então, eu tenho usado aqui alguns termos, né, que vêm do norte global, que vêm da Europa, como adaptação, mitigação, são termos muito usados no campo do clima, mas os territórios não necessariamente olham para as próprias soluções com esses termos, né? Olham de um jeito mais complexo, mais interseccional e tudo mais. Então, eu acho que a questão da linguagem é o desafio da gente encontrar esse equilíbrio entre, sim, conhecer os dados e falar em termos dos dados e das ciências, mas, ao mesmo tempo, valorizar os saberes locais e a forma que as próprias comunidades têm olhado para isso. Então, mais um desafio, né, para a gente relacionar esses temas aí da filantropia comunitária e justiça climática. Vou passar para a companheira Patti Vargas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por lo que se ha hablado. Un tema verdaderamente, pues, que ahorita debe de ser puesto en la mesa, o tal vez debió estar ahí desde hace algunos años. Coincido con Juan de que necesitamos más datos escritos científicos. Por ahí la ONU tiene algunos datos sobre esto de cambio climático y hace esta diferencia y marca que pues lo que estamos viviendo realmente es un cambio climático con la elevación de la temperatura de 2 grados y algunos otros hechos. Entonces, en nuestra región, nosotros somos de México, de una parte, de un estado que se llama Puebla, y estamos así como en algunos municipios. Estos 2 grados que han subido se han vivido, estamos en zona rural, se han vivido intensamente porque esto ha provocado pues aumento de la temperatura, lluvias atípicas, lluvias torrenciales de repente, falta de agua en el momento en donde las personas suelen ir a sembrar. Entonces, esto ha traído en los últimos 3 años bastantes problemas a nivel productivo, a nivel económico, en donde esa producción que se tenía pensada que iba a haber para las familias, pues se ha reducido. Se ha reducido porque precisamente por el aumento de temperatura, por estas lluvias que ya no son como antes. Entonces, modestamente desde nuestra organización, pues estamos viendo algunas alternativas de agricultura de conservación vertical para cómo hacer que en esos terrenos donde de repente hay sequías tan prolongadas puedan resistir un poquito más. Pero digo, es una cuestión pequeña lo que se viene haciendo y poco a poco pues se va avanzando en ello. Y un tanto en lo que decía Juan al principio,
Hace 3 años casi nadie decía que cambio climático, o todos decían, no, son hechos que de repente pasan en la naturaleza y son, pues es la misma lógica de la naturaleza. Pero ahora como se está sintiendo y demás, entonces ya está despertando en ellos, pero ¿en qué forma podemos mantener esa cuestión de impacto, de estarlo viviendo y buscar soluciones y buscar cuestiones pues con la ciencia y demás puntuales? Y a la vez buscar recursos, la filantropía que vaya destinada a ella? Creo que hay mucho que hacer. Vivo en una parte donde tenemos volcanes. Tenemos dos volcanes bastante importantes que son fuente de agua. Estos han sido durante años saqueados, los árboles, tienen árboles, pero no como antes. Entonces esto también ha disminuido el agua en las partes donde salía el agua, ahora se ha reducido. Entonces son varios temas que, que nos ponen en alerta, y creo que es un tema muy pertinente y hay que llevar acciones a nivel local, a nivel local y con políticas públicas. Juan, no se le escucha. Desculpa, estava sem microfone. Posso complementar rapidamente? Fazer um comentário? Eu estou super de acordo que eu acho que, né, precisamos mesmo contar com os dados produzidos, né, com a ciência, né, dar mais atenção a isso, mas existe uma dimensão, por exemplo, no Brasil, nós já temos mais de 1.500 espaços ou territórios, áreas que já são consideradas. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, sim, desculpa. Áreas que são consideradas Sí, señora. vulneráveis a esses impactos, né? Áreas que podem sofrer aí catástrofes climáticas, como aconteceu agora no sul do país. Então, eu acho que a gente precisa produzir muita coisa ainda, precisamos contar com a ciência para isso, mas existe também uma outra dimensão que muitos dados já são produzidos, né? Muitas coisas já acontecem e são consideradas tragédias de fato anunciadas, porque estudos já mostraram que aquela região, por exemplo, no sul, e já poderia acontecer, e aconteceu há 2 anos atrás, e a história está se repetindo agora de uma forma mais grave. Então, eu acho que é fundamental, sim, contar com os dados e com a ciência, obviamente, principalmente na produção de dados das regiões periféricas, mas nós precisamos também aprender a utilizar o que já está produzido de dado, né? Acho que o que a gente já tem de constatação aí do que pode acontecer já seria suficiente para que o poder público pudesse ser sensibilizado para tomar algumas ações, né? Algumas tragédias poderiam ser evitadas se houvesse vontade política para algumas ações estruturantes, né? E aí eu acho que as instituições de base, elas têm um papel fundamental, e a filantropia comunitária tem também pode contribuir muito para que a gente para apoiar essas instituições de base, essas instituições territoriais, para que elas possam continuar aí na sua militância e na sua pressão do poder público para que ações concretas sejam tomadas, né? Não, e aí a gente também corre o risco de, em alguns momentos, culpabilizar quem é que mais está sofrendo, né? Os efeitos, né? E isso também eu acho que é importante a gente ressaltar. Então, eu acho que, resumindo, precisamos continuar a produzir dados, mas já temos alguns dados que poderiam estar interferindo para que as políticas públicas, de fato, fossem mais eficazes em relação principalmente a esses territórios que já têm um diagnóstico de que catástrofes podem acontecer. Quer já puxar a próxima, André, para a gente continuar? Tá. Opa, peraí, deixa eu ver aqui.
Então, nós apresentamos aqui um pouco do que a Baixada Maranhense faz, do que a Rede da Maré tem feito, né? Tivemos aí algumas contribuições, mas gostaríamos muito de ouvir desse grupo que outras soluções suas organizações desenvolveram ou conhecem, né? Alguns exemplos de soluções que possam ser compartilhadas aqui conosco nessa sessão. Então, a gente abre esse espaço aí para trazer essa contribuição de vocês. Alguém quer falar? Tem pessoas aqui de territórios muito diversos, né? Acho que seria importante ouvir, né? Ah, Damares, pode falar, Sí, se apresentar de onde é que buenos você días. fala, de onde Ya você activé fala, Damares? mi micrófono. Bom dia. Sí, en el caso, yo estoy hablando desde Panamá. Sim. Nosotros estamos en el occidente del país, es una zona montañosa, una zona agrícola y es una zona altamente vulnerable a diferentes fenómenos naturales, más las propias condiciones por las actividades humanas que se desarrollan y la ubicación de las viviendas. Es una zona muy linda, turística inclusive, que en los últimos años está creciendo en este aspecto, pero que la vulnerabilidad por el clima, las fuertes lluvias, también la degradación del suelo, pues nos está poniendo en una condición crítica y nuestras actividades están enfocadas un poco a la organización de las comunidades, porque si bien el Estado tiene una responsabilidad y hay políticas públicas que se han establecido, lo cierto es que los gobiernos muchas veces no alcanzan a cumplir las normas por temas políticos, por temas económicos, etcétera. Entonces, la comunidad organizada es la que puede incidir en que las políticas públicas se cumplan, porque muchas políticas están, pero la gente no va a actuar o los gobiernos no van a actuar si no hay una comunidad preocupada, una comunidad incidiendo, una comunidad exigiendo que estas políticas se cumplan. Y por otro lado, también hay otros proyectos que desde la perspectiva económica los inversionistas impulsan, pero que afectan, por otro lado, el tema de la justicia climática. Y bueno, el año pasado Panamá vivió una lucha muy fuerte con el tema minero, pero eso también ha representado para muchas comunidades digamos, la criminalización y la judicialización de las personas defensoras de la naturaleza. Entonces son varios aspectos que existen y en ese sentido la fortaleza de las comunidades organizadas para nosotros es un aspecto fundamental, porque ya no es el discurso de una organización que habla de la gestión del riesgo, que habla de la justicia climática, sino la comunidad empoderada del tema, la que puede empezar a transformar y a apoyar a la incidencia en políticas públicas y en los gobiernos locales e inclusive en la transformación de las propias prácticas que las comunidades realizamos y que a veces no son las mejores. Así que bueno, un poquito para aportar. Gracias. Obrigada, Damares. Madalena? Tem mais alguém, gente? Para mim Bueno, yo apareceu ahí ela aqui. Não, tá. quiero aportar con una herramienta que nosotros en base de que por las lluvias, altas lluvias y que nuestros terrenos de nuestras huertas se han venido inundando, nuestras parcelas, no se produce como debe ser, hemos tomado una estrategia de proteger o de resguardar, almacenar nuestras semillas, hacer un banco de semilla para preservarla, para mientras la lluvia o los cambios climáticos nos ataquen, tener la esperanza de que no se pierda, de tenerla allí para volverla a trasplantar. También hemos tomado la acción como organización de tener un espacio muy especial para resguardar ahí toda esa semilla
un territorio que esté fuera de la contaminación o los cambios climáticos, que no le afecte tanto. Entonces, estamos tomando esas dos, ¿cómo se dice? Soluciones para poder guardar lo que es nuestra seguridad alimentaria, que es lo más primordial que en las comunidades, sí, necesitamos, porque como comunidades necesitamos tener la seguridad alimentaria protegida para no escasear o que no llegue a faltar en la mesa. Eso les puedo acotar como solución, como herramienta para superar muchos, podría decir, catástrofes o necesidades. Guardar, proteger. É isso, mais uma vez, né, as soluções surgindo aí da população, né, e o quanto que também a questão do apoio técnico também, né, pode contribuir para melhores práticas, né. Fernando? Estuve recientemente en una discusión sobre el enfoque de daños y pérdidas derivado del Acuerdo de París. Y efectivamente, si hay suficiente investigación que muestran el impacto, ¿cierto?, que está teniendo la variabilidad y el cambio climático en los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, en las comunidades de manglares, ¿cierto? Las comunidades que están asociadas en sus medios de vida a sistemas lacustres, y efectivamente el nivel de daño es elevadísimo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la preocupación? De que algunos estados y algunas organizaciones están infilando esfuerzos para acceder a estos fondos. Y realmente América Latina, muchos de los países de América Latina, Brasil, Colombia entre ellos, parece ser que no van a poder acceder a estos fondos. Eventualmente Centroamérica sí. Pero lo que más preocupa es que hay mucha demora en que los estados orienten políticas públicas. O sea, también considero de que nuestra acción organizada y en red también debe presionar para que los estados rápidamente empiecen a tomar medidas. Ya también hay ejemplos de El Salvador, de Honduras. Ya en Honduras hay comunidades sumergidas. Acá en Colombia yo conocí un barrio en Turbo, Antioquia, que ya el mar entró a las viviendas y ya no volvió a salirse, ¿cierto? Y también hemos encontrado unos registros cada vez más elevados de las variaciones de temperatura y precipitación. En el Tolima ya se llegó a 48 grados en Natagaima, Tolima, y la disminución de lluvia se prevé en un 30%. Entonces, también creemos que se hace necesario tomar medidas ya, urgentes, pero también tomar medidas a mediano y a largo plazo. Sin lugar a dudas, las acciones de las comunidades son las más rápidas. Por eso es que es muy importante también que podamos efectivamente construir el lenguaje, poner las experiencias positivas y negativas también, ¿cierto? Mirar también cómo enfrentamos, cómo nos ponemos de frente a una crisis que no está en un escenario futuro, no, ya la tenemos. Entonces, eso es un asunto también que ha sido de mucho debate con las autoridades ambientales, que hablan de un evento, de escenarios futuros, cuando las comunidades saben que sus medios de vida están absolutamente afectados. Entonces, decía, por ejemplo, ahora la floración del café en Colombia, ahí en la zona de Planadas, por aquí está Florencia, cómo está tremendamente alterada. El año pasado hubo una sequía y el grano no se formó, quedó muy pequeñito, y hubo un ataque sin precedentes de la broca y de la roya. Y ahora este año el exceso de lluvias no ha dejado cuajar los frutos. Y la preocupación también manifiestan es el endeudamiento, cómo las comunidades se endeudaron para poder sacar mejores cosechas y no lo han logrado. Y los bancos están rematando las tierras. Entonces son una cadena de eventos que se retroalimentan de manera negativa. Y no hay que buscar mucho para entender que las personas más afectadas siguen siendo las más vulnerables, las excluidas,
y que también tienen rostro indígena, tienen rostro afro, tienen rostro campesino y sobre todo, ¿cierto? También son mujeres. Esto es un asunto que es dramático, que es una constante y que efectivamente pues nos pone a mover, pero también entendamos, como decía al inicio, hacia dónde se están moviendo los esfuerzos de los estados con todas estas cumbres y si efectivamente también nos toca pensarnos en medidas para actuar frente a esa tardanza de los gobiernos o a ese cambio de prioridades, porque están también puestos algunos objetivos en conseguir recursos y creo que es donde la filantropía comunitaria también debe orientar un esfuerzo para que nosotros podamos acceder directamente a esos fondos y hacerlo a través de planes comunitarios de manera organizada. Entonces creo que ahí vamos a tener un rato de discusión también con la mayoría de nuestros estados. Gracias. Só para complementar, eu acho que eu estou de acordo, eu acho que a situação é de colapso mesmo, né? E não é uma coisa de futuro, a gente está vivendo agora, né? Então é preciso cada vez mais entender o que está acontecendo, né? E contar com a ciência aí para ver qual a previsibilidade de catástrofes que podem acontecer agora, né? Para que a gente possa, de fato, eh, priorizar as ações, né? E o quanto que a filantropia pode apoiar as instituições de base para essa pressão aí para o poder público, enfim. Aniela, Buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan bien? bom dia. Sí. Sim. Sí, señora. Bueno, en la pregunta que hacían sobre qué acciones se están haciendo en los territorios, creo que pues en la región del norte del Cauca se están haciendo varias acciones, sin embargo, pues quedan en región. Una de ellas, pues nosotros en el Comité por la Defensa del Territorio Afronortecaucano, donde habemos 8 organizaciones de la sociedad civil, pues estamos en un tema de recuperación de semillas, estamos también haciendo incidencia para que las autoridades ambientales pues pongan los ojos en un conflicto socioambiental que es la minería de arcilla que cada vez nos deja sin agua a los territorios. Tenemos una gran apuesta que es el corredor afroalimentario del norte del Cauca, donde estamos rescatando, conservando y difundiendo semillas. Estamos también promoviendo economías locales sin intermediación para que los productos que se consuman en la zona pues cada vez sean menos contaminantes porque pues tiene menos transporte, menos bolsas plásticas y demás. También estamos tratando de recuperar todo el tema de bosque seco tropical y sobre todo promover la finca tradicional del norte del Cauca como un escenario que enfría el planeta. Creo que estamos avanzando en diferentes frentes y lo mencionaba alguien al inicio de la conferencia, que debemos ir más allá de la disidencia, sino también empoderar a las comunidades para que puedan pues hacer frente a esta crisis climática. En el año, hace como 2 años, también vimos cómo muchos de nuestros frutales criollos y nativos de la zona del norte del Cauca se perdieron por las intensas lluvias, digamos, como los aguacates, cítricos y demás. Sin embargo, pues desde 2 casas de semillas y viveros comunitarios hemos logrado hacerle frente a eso. Falta mucho trabajo por hacer porque esto es un trabajo a largo plazo, pero creo que las comunidades organizadas resisten y persisten en sus territorios para que el cambio climático los afecte de la menor manera posible. ¿Qué más les digo frente a eso? Creo que debemos seguir incidiendo de manera positiva para que la gente también adopte conductas ambientales o proambientales desde su pedacito y incidir hacia afuera en la institucionalidad para que realmente
se adopten medidas que, que sean efectivas. Eso era lo que queria compartilhar nesta manhã. Obrigada pelas contribuições. Por questões aí de tempo, né? Nós já estamos com o tempo avançado, nós vamos ouvir a Florência e aí vamos seguir para os próximos slides, ok? Hola, muy buenos días para todos y todas. Sí, mi nombre es Florencia Murcia, una mujer Bom orgullosa dia. campesina y acá del sur del Tolima, del lado de la montaña, Planadas. Hago parte de una asociación, soy la representante legal de una organización de mujeres campesinas, Agua, Vida y Esperanza. Y también soy ingresada a la Escuela Agroecológica Manuel Quintín Lame. Y quiero hacer referencia a eso, a esa escuela maravillosa que hemos podido nosotros tener, la cual nos ha formado y nos ha dado una visión diferente respecto al territorio. La importancia de cuidar, proteger el agua, el medio ambiente, la naturaleza, las semillas criollas y nativas. Y en eso hemos venido nosotros trabajando, en cuidar, en proteger, como decía una compañera anteriormente, tener una casa de semillas, pero también darnos en una campaña de búsqueda de esas semillas ancestrales, nativas con las que nos alimentaron nuestros abuelos y nuestros padres y que han desaparecido y que son las que son resistentes en este cambio climático que nos ha afectado, porque de verdad yo como mujer campesina que vivo aquí en el campo labrando la tierra, se nos ha dificultado muchísimo, no sabemos cuándo sembrar, los abuelos sabían cuánto eran las siembras, cuándo eran las recolectas, cuándo eran las lluvias, cuándo era el verano, ahora no se sabe y eso nos ha afectado y nos está afectando muchísimo y espero nosotros con nuestros pocos esfuerzos poderle poner un límite o devolverle un poco el daño a la naturaleza, porque lo que pasa es que la naturaleza está reaccionando a un daño que le hemos hecho nosotros a ella. Y eso es, el reflejo es sí, es el daño que nosotros le hemos causado. Sin embargo, pues hemos creado conciencia con la Corporación Semillas, se ha venido haciendo un trabajo muy fuerte con la escuela. Hemos aprendido que el agua es fundamental, es la vida misma, que las semillas nativas y criollas son del territorio, que las debemos de proteger y cuidar y que es la única manera de poder hacerle resistencia al cambio climático. También quiero decirle que como mujeres campesinas y como campesinos y como indígenas, y yo creo que todos nosotros hemos sufrido el desplazamiento por la violencia, pero también por los endeudamientos bancarios, porque nosotros sacamos crédito en los bancos para poder cubrir gastos, para poder salir de la crisis económica en la que nos llegamos a un momento y en este momento estamos perdiendo las tierras porque no podemos pagar, el banco nos embarga, nos despoja. Entonces, de verdad que el campesino hemos sufrido durante toda una vida y por todos los lados hemos sido vulnerados y desconocidos y no se nos han tenido en cuenta. Y la lucha, el trabajo ha sido gracias a las organizaciones, gracias a los apoyos de ONG como la Corporación Grupo Semillas y un trabajo que venimos haciendo también con la RENAC. Y es un trabajo comunitario, de crear conciencia, de buscar alternativas, de unirnos, unir esfuerzos, de rescatar costumbres y saberes, tanto que nos hemos llegado a buscarle un método, una forma de podernos defender de los endeudamientos bancarios que lo único que buscan es quedarse con lo nuestro, con nuestro pedacito de tierra, y son los grupos de ahorro y crédito que nos han beneficiado tanto a nosotros y que como mujeres, voy a hablar en este caso como mujer también campesina, que la mayoría de las mujeres no manejan recursos, a pesar que viven en el campo y están en sus hogares con sus familias, pero los recursos los maneja el esposo. Entonces los grupos de ahorro nos han fortalecido muchísimo porque nos han enseñado a ahorrar. No es lo mismo tener un marranito atrás de la puerta donde uno le echa la monedita y un momento de necesidad lo toteó y ya.
sino que ese es un crédito, es un ahorro nuestro que podemos sacar un crédito con unos intereses muy bajos y que esos intereses son compartidos. Además que se vuelven muy estratégicos porque alrededor de los grupos de ahorro se vuelve un tejido social, se vuelve una integración, un compartir, un intercambiar de culturas y de saberes, un estrechamiento de relaciones, de cariños y de afectos, donde nos fijamos por el otro. Entonces, todas esas cosas hemos venido trabajando y apoyando y apuntándole al tema de la agroecología, de cómo poder sembrar un árbol, cómo tratar de descontaminar ese río, esa quebrada, que es la que nos da el agua a nosotros o el que beneficia, al que le da el agua a la parte de abajo. Sin embargo, yo sí creo que es muy importante que hay esos pequeños esfuerzos que hacemos nosotros como campesinos y como comunidades organizadas, haya un apoyo real para nosotros poder tener herramientas y poder trabajar. Y hay que hacer campañas también muy fuertes, seguir fortaleciendo esas campañas de cuidado, de cómo proteger y cuidar el medio ambiente, porque definitivamente creo que la guerra que realmente vamos a vivir nosotros va a ser por el agua y por el alimento. Obrigada, Florência. Eu acho que essa mensagem que Florência traz, né, que a gente precisa de apoio e a gente precisa de recursos para sustentar o que já está sendo feito nas comunidades, é muito importante. E aí a gente queria encerrar esse espaço hoje com alguns convites para a gente continuar elaborando sobre esses temas e continuar incidindo em conjunto. A Rede Como A tem organizado, desde o ano passado, o mês da filantropia que transforma. Então, no mês de setembro, já marquem aí no calendário de vocês, é o mês da filantropia que transforma. E este ano, em 2024, a gente vai focar as atividades do mês em evidenciar soluções climáticas locais, tanto de mecanismos de financiamento climático, então de fazer esses apoios, esses recursos chegarem às bases a partir da filantropia comunitária, como também as soluções que os próprios fundos comunitários têm realizado e têm articulado junto às populações locais, junto aos seus territórios. Então, todas as pessoas aqui estão convidadas a participar do mês da filantropia que transforma esse ano, se somar nas nossas campanhas de incidência, participar das atividades. Se alguém tiver interesse em propor alguma atividade em conjunto com a rede, talvez também para a América Latina, ou um diálogo Brasil-Colômbia, Brasil-Equador, ou de todos nós, a gente está aberto a construir isso com vocês. Então, vocês podem me mandar um e-mail, podem falar comigo também pelo WhatsApp, e a gente pode articular aí alguma atividade em conjunto. Deixo aqui também um convite da Diane para que vocês acompanhem a iniciativa Filantropia Baixadeira, que tem tradução para o espanhol. Eu vou colocar aqui no chat um link para vocês acompanharem. É uma revista que o Instituto Baixada lança, com histórias da Baixada Maranhense sobre a questão climática e outras questões que atravessam o território. E a Andrea também vai fazer um convite para vocês. Já não está mais compartilhando, né, Yasmin? Mas não tem problema. Bom, esses estudos, né, que eu mencionei aqui, eles estão lá no nosso site, né? Eu vou colocar aqui também no chat nosso endereço, e a gente pode continuar conversando. Eu acho que já posso ir finalizando, né? Agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que o que ficou é que, de fato, a questão do enfrentamento e mitigação da crise climática é uma questão muito séria, que deve envolver vários segmentos aí da sociedade, mas eu acho que ficou para a gente que existem soluções ali a curto prazo, né, e médio prazo, que saem mesmo das comunidades, né, dos territórios, da vivência de cada um, e que o quanto que isso precisa ser valorizado e apoiado para que a gente possa pensar em outras soluções a partir desses exemplos, né, dessas soluções, para que possam virar política pública e tenha apoio, de fato, do governo, né, que a gente possa interferir nessas políticas públicas, e o quanto que
precisamos de apoio para isso, né? Então, acho que isso fica essa aí, para mim, é o que ficou desse encontro. Muito obrigada mesmo. Acho que encerramos, né? Os slides. É isso, muito obrigada pela escuta e pela troca, pessoal. Acho que conseguimos construir algumas pontes, esse era o nosso objetivo, e ficaram várias reflexões, várias perguntas ainda para a gente seguir refletindo, conversando, e estamos abertas aqui para seguir construindo junto com vocês. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes y que fue mayor este intercambio por la profundidad también de verlo directamente de las personas, cómo lo están viviendo, cómo están pensando creativamente en solucionar, en avanzar, en ver todo esto a nivel sistema, que es lo que estaban planteando, ¿no? En las diferentes aportaciones. Y yo creo que sería muy valioso poder, si ustedes pueden, nuestras invitadas de hoy y que se sumen otros a presentar cómo se está avanzando en casos concretos o en experiencias que ustedes están implementando y pudiera ser un previo para poder incluir quizás en septiembre, ya, no sé, como una posibilidad que pudiera ser. Sim, nós estamos desenvolvendo uma campanha coletiva entre todos os membros da rede para trazer casos e histórias específicas de soluções climáticas locais. Então, fica o convite aberto também para quem quiser se somar à campanha, propondo soluções dos seus territórios, para a gente aproveitar aí e evidenciar essas soluções em toda a região, né, da América Latina. Acho que seria muito rico. Então, quem quiser construir, estamos à disposição. Muchas gracias. Le paso la palabra a Caro de Red Colaborar. Gracias, de veras. Muchísimas gracias por el espacio, por su disposición. Creo que aquí quedan, más que conclusiones, quedan como preguntas, ¿cierto? Hacia dónde ir, qué más hacer, cómo articularnos, cómo generar incidencia, cómo desde las bases y desde las organizaciones y desde esas microacciones que estamos haciendo en territorio estamos impactando la vida de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Y creo que desde ahí es muy importante seguir pensándonos como una comunidad que siga aportando a la sistematización, a la construcción y a compartir la información. Creo que eso es súper valioso para que desde las prácticas que estamos haciendo, pues yo me pueda llevar lo que está haciendo Panamá, me lo pueda llevar a implementar a Ecuador. ¿Será que funcionará? Lo que está haciendo Brasil lo implemento en Colombia, si es que encuentro algunas similitudes en territorio, en composición social, en las formas de agruparnos y poder generar esos intercambios. Creo que nos quedan es acciones a construir. Creo que hacia allá van dando las conversaciones del nodo y creo que es lo interesante de seguir generando estas discusiones. Entonces, creo que tendremos conversaciones a mayor profundidad para seguir tejiendo esta comunidad de aprendizaje, que se trata de eso, de compartir, intercambiar conocimiento. Entonces, les agradecemos mucho este espacio, les estaremos contando las nuevas noticias, las nuevas sesiones que vamos a tener. Y bueno, mil gracias por su participación. Gracias. Decirles que van a estar a disponibilidad la grabación y el material ya, si nos permiten compartirlo con los participantes en la plataforma de Red Colaborar para que puedan revisarlo, profundizar y hay también si se meten a las páginas hay traducción al español, ¿no? Están en portugués, hay la posibilidad de poderlas leer en español. Muchísimas gracias, cuídense mucho, seguimos en comunicación y este espacio es de ustedes, abierto a propuestas, a ver qué camino seguimos juntos, co-creando, construyendo. Gracias, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Gracias. Obrigada, gente. Gracias. Feliz día para Chao. todos. Excelente día, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Abrazos. Gracias a todos. Chao, Circe, que estés bien. Igualmente, gracias. Chao.